A nossa convidada de hoje, a nossa história de hoje, é uma história que poderia ter terminado com muita dor e tristeza, mas com acolhimento, com fé, com coragem, com amor, ela conseguiu se superar. De uma mãe que passou a noite com a sua filha na rua, a hoje ter netos, família e muita história para contar. É o que a gente quer te mostrar a partir de agora. É isso aí. Vamos ouvir essa história? Quero agradecer a participação da nossa convidada de hoje. Muito obrigada, viu, Andréia, por compartilhar a sua história com a gente. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitas mamães de fé, coragem. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você me contasse como era a sua vida antes daquela noite tão difícil para você e o que você sonhava para você e para sua filha? Antes, aos 17 anos, eu tive uma bebê, me separei e fui morar com a minha mãe. Um dia, teve uma discussão entre eu e minha mãe simplesmente me mandou embora. E eu não tinha para onde ir, era exatamente meia-noite, eu peguei minha filha, saí com a minha filha no colo, sem ter para onde ir, sem ter R$1 no bolso, e andando, eu não tinha opção. E eu encontrei um barraco, que não tinha telha, era só o barraco. Eu sentei no barraco, coloquei minha filha no colo, cobri ela com uma jaqueta e passei a noite ali. No dia seguinte, não tinha também para onde ir. Continuava no mesmo lugar, né? Minha filha amamentava minha filha, então eu tinha como amamentar ela, como alimentar ela com amamentação. Um dia depois, eu fui para a casa do meu pai. Fui para a casa do meu pai, onde a minha madrasta também não me aceitou, para minha filha. Simplesmente não tinha o que fazer, peguei minha filha um dia, de manhã, levantei, peguei minha filha e saí andando com ela. Nesse momento, você também estava saindo da casa casa do meu pai. Que a sua madrasta isso, não queria você lá. É isso. Aí andei uns 2, 3 quarteirão, encontrei, passando de frente de uma escolinha, encontrei uma moça em pé, eu chorando com a minha neném no colo. Ela falou assim pra mim, o que aconteceu, moça? Eu, eu não tenho pra onde ir com a minha filha. E ela falou assim pra mim, então tá bom, vamos conversar. Entrei na salinha lá, fiquei conversando com ela. Ela falou assim pra mim, olha, você tem coragem de ter sua filha aqui? Eu vou te dar uns papéis pra você assinar com responsabilidade, é uma escolinha normal, entendeu? Você deixa a sua filha aqui e você vai procurar um serviço, não precisa você me pagar. Quando você arrumar um serviço, a gente pode acertar, mas pode deixar sua filha aqui com toda a confiança que eu vou cuidar dela. Ou seja, ela disponibilizou a escolinha para acolher a tua filha. Para acolher a minha filha. Para você ter a chance de procurar um trabalho. Isso. Aí eu deixei a neném chorando, pedi muito para Deus, Deus, cuida dela para mim. E saí andando. Andando 2 quadras depois, tinha uma casa, estava escrito, precisa ser de empregada. E eu toquei a campainha. Parecia uma senhora muito, muito educada. Pois não, moça. Eu falei assim, é que eu tô procurando serviço. Ela falou, você tá procurando serviço? Eu falei, sim. E ela, por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu deixei minha filha na escolinha ali, assinei o papel, o termo, tudo, deixei minha filha lá. Mas naquele momento você tinha medo de acontecer alguma coisa com a sua filha? Tinha muito medo. Deixei minha filha, não sei se vai ser verdade, não sei, porque, é que nem confiar nas pessoas, mas eu confiei muito na palavra daquela mulher. E o pai desse bebê, o pai da sua filha? O pai da minha filha, sim. Eu nunca falei nada pra ele, porque eu não tinha onde ficar. E como minha mãe deixou com meu pai quando eu era muito nova, meu pai também era muito novo, e a minha mãe me deixou com meu pai me levou pra Bahia, eu fui criada sem mãe, sem pai, simplesmente só com meu avô. E eu tinha muito medo de falar pra ele o que estava acontecendo comigo, com medo de tomar minha filha de mim, e ela ter o mesmo destino que eu tive. Você não queria contar para o pai da sua filha porque você tinha medo dele tirar a sua filha de você. Tirar minha filha de mim. Então eu falei, vou sofrer, mas eu vou ter minha filha do meu lado. Ela vai estar comigo, onde eu estiver, ela vai estar junto. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, ela pegou e me acolheu, conversou bastante comigo, e eu falei para ela que eu tinha deixado a neném. Ela, onde que escola, onde que é? Eu falei assim, 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 deixei a neném lá. Eu posso trabalhar aqui? Eu falei assim, mas eu não tenho com quem deixar minha filha. Ela falou assim, não, eu vou te dar um emprego, eu vou deixar sua filha ficar aqui, junto com você. Eu, como assim? Eu posso trabalhar com a minha filha? Ela, sim. Trabalhei com eles, fiquei com a menina e assim, eles tratavam a minha filha como se ele fosse a família dela. Ia no mercado, comprava tudo que a minha filha precisava e eu olhava assim, eu falei assim, Deus, eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Não acredito. Olha, Andréia, eu vou te dizer uma coisa, eu sou mãe, então eu sinto a sua dor. E também sinto até vontade de chorar, porque como mãe, na posição de mãe, eu sei o quanto é difícil. Entendo muito a sua dor. Vou te dar um abraço. Vem cá. E aí, nessa casa, eu fiquei muito tempo com eles. Foi quando eu conheci o pai dos meus filhos, né? Eu tive mais 3 filhos. Mas nessa casa você teve o acolhimento, eles te deram emprego, moradia.
E tratavam a sua filha como filha deles. É tanto que ela pequenininha, eles colocavam ela na mesa, comer junto com eles, e tipo, ensinando ela a comer de garfo e faca. Eu achava muito bonitinho, sabe? Ela cortando assim, tipo, eles davam frango para ela cortar frango, sabe? Era um prato que, assim, que eu costumei fazer para eles que eles gostavam muito, que era um frango com laranja. E ela cortava bonitinho assim, pegava com garfo e ficava comendo. E eu ficava olhando e ele falava, não, Andréia, pode vir, senta aqui com a gente. Como surgiu o prato lá que te faz lembrar até hoje da família e que é sequência na sua família, né? Pelo que você me contou, é o prato mais que todo mundo se... Quando tem o frango com laranja, tá toda a família reunida. Lá. Como é que foi na casa? Assim, primeiro momento, você falou assim, você sabe cozinhar? Eu peguei e falei assim, eu sei cozinhar o básico. Nossa, mas você é tão nova, sabe cozinhar? Eu falei, o básico. O que era o básico para você? O básico para mim era fazer arroz, feijão, macarrão, uma verdurinha refogada, um bife, um ovo, era o básico. E o frango com laranja, porque foi você que fez na casa. Aí eu continuei, falei assim, mas eu sei também fazer um frango que fica bem gostoso. Como que é esse frango? Falei, você faz o frango, tempera o frango bem temperado e você coloca a laranja e põe o frango para assar. Para assar, né? Aí você pode colocar a batata que você quiser, mas tempero é o seu gosto, né? E eu fiz esse frango e todo mundo adorou. Era o prato preferido deles. Da família que te acolheu. Que me acolheu e passou a ser também da minha família. Porque as crianças, toda vez que eu faço esse frango, eles fazem questão. Às vezes tem um netinho de 5 anos. Vó, você fez o frango hoje? Eu falei, não. Então até o netinho mais novo, que é o prato que virou prato da família. Ele adora comer o frango. E esse foi o prato preferido deles também. Era com macarrão, era com arroz, com qualquer coisa, eles queriam frango. Andréia, depois do encontro com essa família, desse acolhimento, o que foi que mudou na sua vida? Como você começou a enxergar de novo as perspectivas? Começou a construir de novo novos sonhos? Como é que foi depois da passagem dessa família que te estendeu a mão e te acolheu? Assim, depois que eu fiquei com eles, né, fiquei trabalhando, foi quando eu conheci o pai dos meus filhos, né, que eu saí, eu fiquei muito grata a eles, agradeci demais. Eu saí de lá, fui morar sozinha, eles ajudavam a pagar o meu aluguel, eles ajudavam com cesta básica para minha filha. E eles, assim, até se propôs, se você um dia precisar para pagar uma faculdade para sua filha, qualquer coisa para sua filha, a gente está aqui estendendo. Era um casal de advogados, eles eram novos, mas eram pessoas abençoadas. Ninguém na minha família fez o que eles fizeram por mim. Às vezes a nossa fé faz com que a gente enxergue Deus nos detalhes e em algumas pessoas. Eu acho que o resumo de toda essa história é que você não perdeu a fé. Mesmo com a sua filha nos braços, num momento tão difícil, sem ter para onde ir, e eu sei o quanto é desesperador, né? Tô te falando demais, como mãe. Demais. O que você diria para mamães que de repente estão passando por dificuldades? Hoje é muito comum as mães criarem os seus filhos, lamentavelmente, mas segurar realmente a responsabilidade sozinha de criar os filhos. O que você diria para essas mamães? Se a gente tem força de vontade, tem muita fé em Deus, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser na vida. Até mesmo criar os nossos filhos sozinhos, nunca abandonar eles por nada, porque eu fui assim e sei o quanto é difícil na vida a gente ser criado sem pai e sem mãe. A gente tem que ter sempre força de vontade e assim, Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. Se Ele te deu um filho e você ficou sozinha, você está sofrendo, você se apega com Deus e tenha força de vontade, coragem, que você vai longe. É possível. Com certeza. Essa história não é só sobre dor, é sobre transformação, é sobre fé, é sobre coragem, é sobre amor de mãe. Que a história da Andréia possa inspirar milhares de mulheres que de repente estão se sentindo sozinhas ou abandonadas pelos pais dos seus filhos. Aqui a gente consegue mostrar que é possível quando a gente tem fé, quando a gente tem coragem, quando a gente tem amor. E mãe tem muito amor, mas muito amor de verdade. Minha amiga, obrigada. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. Temperando com Histórias vai ficando por aqui, mas todos os domingos, a partir das 18h30, nós estaremos aqui com novas histórias, inspirando, novas histórias trazendo coragem, fé. Esse é o nosso propósito, Temperando com Histórias. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima. Até a próxima.